A franquia Velozes e Furiosos sobrevive o teste do tempo há quase 20 anos. O primeiro filme foi lançado em 2001 e o último, Hobbs e Shaw, foi lançado em 2019. Com um elenco enorme e carros incrivelmente rápidos, muitos detalhes do filme podem passar despercebidos. Isso inclui referências a outras franquias como os Vingadores e Star Wars, o retorno de alguns carros favoritos e participações especiais quentes. Então vem com a gente e se liga nesses 15 momentos em Velozes e Furiosos que até os superfãs podem ter perdido. Após a morte de Paul Walker em 2013, a Universal decidiu aposentar o personagem Brian O'Connor de vez em Velozes e Furiosos 7. O filme usou CGI para substituir Walker em certas cenas, mas o personagem estava completamente ausente em Velozes e Furiosos 8. Mas a memória de Paul Walker continua viva. Ao longo dos filmes Velozes e Furiosos, O'Connor tendia a dirigir veículos azuis. Por exemplo, seu Nissan Skyline GT-R R34 de 2002, o Nissan GT-R R35 de 2012 e, claro, sua Chrysler Town & Country. Seu esquema de cores ficou vivo com Scott Eastwood dirigindo um Subaru BRZ azul em Velozes e Furiosos 8, como homenagem a Walker. Os filmes gostam de ressuscitar os veículos favoritos de cada personagem, mesmo que tenham sido destruídos. O Charger dos anos 70 de Dominic Toretto apareceu em vários filmes antes de ser destruído, em Velozes e Furiosos 7. Mas Dom achou um veículo substituto quase idêntico em Velozes e Furiosos 8. O Ice Charger de Dom parece ser uma versão atualizada de seu veículo clássico. O Charger agora está blindado, reforçado e mais potente, mas mesmo assim a semelhança entre os dois é inegável. Pode ser difícil pegar referências quando se assiste a um filme pela primeira vez, mas é sempre legal percebê-las em uma segunda vez. Isso acontece em Furiosos 7, quando Brian O'Connor está colocando seu filho no banco de trás, o bebê joga um carrinho pela janela. Brian, brincando, diz: "Os carros não voam." Parece apenas uma piada, mas teve significado mais pra frente. Depois que a equipe viaja para Abu Dhabi, Dom decide saltar com um Lykan Hypersport entre dois arranha-céus. Brian então repete a mesma frase: "Carros não voam." Estrelar um filme pode dar ao ator a chance de promover outros de seus trabalhos. No caso de Dwayne Johnson, os fãs do atleta que se tornou ator devem ter notado que quando Luke Hobbs está no hospital em Furiosos 7, ele assiste algo interessante na TV antes de ver o noticiário, onde percebe que Dom e a equipe precisam dele. Hobbs estava assistindo futebol e não era qualquer jogo. É um jogo entre a Universidade de Miami e o estado da Flórida, em 1993. Um jogo em que o Rock realmente participou. Antes de atuar, Johnson teve uma curta carreira no futebol de Miami. Em Furiosos 7, ele pode ser visto demitindo Charlie Ward do jogo, mas o clipe dura apenas alguns segundos, por isso muitos fãs com certeza perderam essa. A carreira de Dwayne Johnson aparece outras vezes nos filmes. Uma vez, ele foi visto liderando uma dança de haka enquanto treinava o time de futebol de sua filha. A dança é um aspecto importante da cultura de Johnson, pois o ator é samoano, mas também é uma referência ao seu papel no filme de animação Moana. Embora The Rock seja um cara durão, ele tem um lado leve que o levou a papéis como o da Disney. É legal que ele consiga conectar filmes tão diferentes com momentos como este. Os personagens Tego Leo e Rico Santos só tiveram grandes papéis no filme de 2011, Operação Rio, como corredores de rua da República Dominicana na equipe de Dom e Letty. Depois, eles apareceram em Velozes e Furiosos 6 e também em um filme posterior. Talvez você tenha perdido a participação especial deles em Velozes e Furiosos 8, onde eles são vistos brevemente em Nova York, ajudando Dom, mas não pisque senão você não os verá. Como falamos, referências a outras séries acontecem mais de uma vez ao longo dos filmes, incluindo uma com o ator Sung Kang. Ele apareceu como Han em 4 dos 8 filmes de Velozes e Furiosos, bem como em imagens de arquivo em Furiosos 7.
O nome completo de Han não é mencionado muitas vezes, mas algumas telas de computador em Furiosos 7 revelam que seu sobrenome é Seo. Essa é uma pequena pista para Han Solo no filme Star Wars, interpretado por Harrison Ford. Ford também é lembrado quando Deckard Shaw mata Han, porque o nome do personagem de Harrison Ford em Blade Runner é na verdade Rick Deckard. Pode ser coincidência, mas suspeitamos que haja alguns fãs de Harrison Ford na equipe de Velozes e Furiosos. Star Wars não é a única franquia de mega sucesso mencionada. Os filmes dos Vingadores são mencionados algumas vezes em Velozes e Furiosos 6. A primeira referência vem no início do filme, quando Roman Pierce reclama de trabalhar para Hobbs dizendo: "Então agora trabalhamos para o Hulk?" Outro personagem chama Hobbs de Capitão América, e quando Hobbs liga para Ted Parker, o nome de Hobbs no telefone de Ted é Thor Samuano. É muito engraçado que o filme tenha escolhido Hobbs como alvo das piadas, porque Johnson está realmente se juntando ao universo da DC como Black Adam. Não dá pra ter uma série de velocidade sem consultar Nicolas Cage. Uma cena de Velozes e Furiosos 8 parece ter sido tirada diretamente do filme de Nicolas Cage A Outra Face. Acontece quando Shaw salva o bebê de Dom no avião. Shaw coloca fones de ouvido na criança, aumenta o volume e começa a pancadaria. Uma cena muito parecida com essa pode ser vista no filme A Outra Face. Se o The Rock pode trazer futebol e outros papéis para os filmes, os outros atores também podem. É o caso de Chris Ludacris Bridges, que apareceu pela primeira vez em Mais Velozes e Mais Furiosos como Ted e retornou para Velozes e Furiosos 5, 6, 7 e 8. Isso é muito para quem tem outras carreiras além de atuar, como cantor de hip hop até ter sua própria marca de bebidas. Perto do final do filme dos Velozes e Furiosos 8, quando fazem um churrasco, dá pra ver uma garrafa do conhaque de Ludacris na mesa. Boa sacada pra promover sua própria marca, não? Nos últimos anos, Dwayne Johnson assumiu alguns personagens importantes nos filmes. Além de interpretar Luke Hobbs, Johnson atuou em Jumanji, Bem-vindo à Selva, Moana e Baywatch. Mas um dos personagens mais icônicos que ele interpretou é o semideus grego Hércules. Esse papel é mencionado em Velozes e Furiosos 8. Durante a cena da prisão de Hobbs e Shaw, os dois personagens discutem, o que leva Hobbs a encarnar o Hércules. Independente de Johnson realmente estrelar como Hércules, a comparação até que faz bastante sentido. Paul Walker estrelou alguns filmes que apresentam carros de luxo. Um exemplo é o filme Ladrões, ao lado de Chris Brown, Hayden Christensen e Idris Elba. No filme, Walker dirige um Porsche 356 Speedster, mas o carro também entrou em Furiosos 7. O carro pode ser visto na garagem de Brian O'Connor quando sua esposa Mia entra em cena. É um detalhe bem difícil de ver para quem não lembra do filme em 2010, mas o Porsche em Velozes e Furiosos 7 é o mesmo. Obviamente, o Ripsaw é um tanque gigante, mas muitos fãs podem não saber seu significado. O tanque Ripsaw é enorme, blindado e controlado remotamente por Ted Parker, mas também aparece em outro filme operado por um ator de Velozes e Furiosos. O mesmo tanque é dirigido por Dwayne Johnson em G.I. Joe: Retaliação, quando ele interpretou o personagem Roadblock. Os fãs da carreira de Johnson piraram ao ver que o tanque estava aparecendo em outro filme do ator. A participação de muitos personagens é inexplicável desde o início. É o caso de Hector, interpretado por Noel Guglielmi. Ele apareceu no primeiro filme de Velozes e Furiosos e ajudou a organizar a corrida inicial entre Brian e Dominic. Mas, 14 anos depois, em Velozes e Furiosos 7, Hector finalmente retornou. Ele aparece quando Dominic leva Letty para Race Wars. É um papel pequeno, e com o tempo entre os dois, o primeiro filme e o sétimo filme, é muito possível que poucos fãs tenham o reconhecido. Enquanto todo o resto dessa lista trata de momentos ocultos nos filmes, na verdade, há um bônus oculto no DVD lançamento de 2009. O DVD tem um disco com alguns materiais bônus, e um deles pode ter passado despercebido para muitos fãs. Selecione o material bônus Sul da Fronteira, filmado no México. Aí então, aperte o botão direito do controle remoto, seguido do botão para baixo, e o ícone de uma câmera quebrada vai aparecer na tela.
Esse ícone leva ao vídeo secreto de todas as câmeras que foram destruídas no processo de produção do filme. Agora diz aí, quantas dessas referências você perdeu nos filmes Velozes e Furiosos? E você, viu mais alguma coisa que gostaria de compartilhar com a gente? Avisa pra gente aqui nos comentários. Obrigado por assistir. Clique no botão curtir se você gostou desse vídeo e não se esqueça de se inscrever no Se Liga. Tem muito mais material de velocidade no nosso canal.